Então, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos e irmãs, vamos falar um pouquinho do crescimento hoje, né? Eu pedi para a mãe do Zé de Fátima me dar as fotografias dele, né? Então aqui com 40 anos você olha para ele lá, né? De alguma forma, Zé, sua mãe colocou na internet suas fotos, né? Mas veja, interessante, queridos, brincadeira à parte, o processo de crescimento, né? Pela qual nós passamos. E é isso que nós esperamos das pessoas, né? Embora seja tão bonitinho ou bonitinha, né? As crianças fofinhas, nenhum pai, nenhuma mãe quer que daqui 20 anos seus filhos continuem esses fofinhos, né? Ou as fofinhas. Quer crescimento. O crescimento, então, é algo essencial da vida. Estamos falando da vida humana, mas também quero falar da sua dimensão espiritual. Em Jesus Cristo, nós nascemos de novo. A Bíblia nos diz que quando encontramos Jesus, acontece um novo nascimento, que é uma obra regeneradora do espírito humano, efetuada por Cristo através do seu Espírito Santo. Ou seja, nasci de novo, coração novo. Coração novo. O corpo continua o mesmo, mas o espírito está renovado. E o que se espera desse novo cristão? Que ele cresça. Né? Que ele cresça, como as crianças crescem, como as plantas crescem, assim também, né? O cristão cresça. O crescimento espiritual. Esse texto que nós lemos fala sobre o crescimento. Então, veja que no versículo 12 diz: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver a salvação. Crescimento, né? Então vamos lá, vamos entender isso aí, né? A salvação. Como é que pode crescer a salvação? É preciso entender que, no que diz respeito à salvação, há dois aspectos. Primeiro, o aspecto posicional. É a posição, é a salvação agora. Ou seja, você é salvo. Quem crê está salvo. Né? Então imagine, vou fazer aqui um teatrinho. Né? Aqui é o mundo, as trevas, perdidos. Né? Aqui é o céu, é o reino da luz. Lembra que nós lemos 1 João, Deus é luz, né? Então, é luz. Posição. Aqui é crente. Crente não no sentido religioso, no sentido de fé. É o crente. Aqui é o não crente. Posição. Quem crê em Jesus está salvo. Posicional. Nesse sentido posicional, não há o que crescer. Não há o que crescer, não há o que desenvolver. Se você crê em Cristo, você está salvo. É agora. Quer ver um exemplo? O ladrão da cruz. O que Jesus diz para ele? Hoje estarás comigo. Paraíso. Deu tempo dele crescer? Deu tempo dele fazer o discipulado? Deu tempo dele aprender sobre os sacramentos? Deu tempo dele aprender ou jejuar, orar? Deu tempo nada disso não. Né? Ele se reconheceu o pecador, reconheceu Jesus como o Messias. E Jesus disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. E foi pouco tempo depois, poucas horas. Né? É o aspecto posicional da salvação.
Agora, a salvação também tem o seu aspecto processual, que vem de processo, o processo da salvação. A palavra processo, acredito que dá para ser entendida, né? Falando de cozinha, para quem entende de cozinha, para fazer um bolo é necessário um processo, né? Um bolo, um pão, seja como for. Você tem que colocar farinha, e você tem que colocar o fermento, ou o leite, ou a água, alguns vão ovos, queijo e outras coisas. Mas enfim, você faz e existe um processo, né? O processo de fermentação, o processo de cozimento, enfim, é 5 minutos, é meia hora, é 2 horas, não importa. Houve um processo. Assim, a salvação é este processo. Diz respeito ao aperfeiçoamento do cristão na semelhança com Cristo. À medida que ele vai apresentando cada vez mais o caráter de Cristo em sua vida, frutificando a vida de Cristo nele. Ou seja, qual é o processo da salvação? É cada dia, cada minuto, em cada experiência, a partir de cada oração, cada estudo da Bíblia, a partir de cada provação, eu passar por um processo de desenvolvimento, aperfeiçoamento, para ser o quê? Cada vez mais parecido com Cristo. Não no sentido físico, né? Apesar que ele tinha barba, eu também tenho, né? Mas não é esse sentido. É no sentido do caráter, da vida, né? Então Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus foi humilde, e assim por diante. Os evangelhos trazem muitas coisas sobre a vida de Jesus, o Novo Testamento. Jesus é o tema central das Escrituras Sagradas. E assim é que nós crescemos. Agora, se alguém não é salvo porque não tem fé, nem a Cristo como seu Senhor, então nós não podemos esperar que ele cresça. Não é isso? Como pode alguém que não é salvo desenvolver a salvação? De jeito nenhum. Só desenvolve a salvação aquele que é salvo. Okay? E o salvo é alguém que recebe de Deus, né? Deixa eu colocar aqui. Primeiro, vida abundante. João 10. Eu vim para que tenham vida abundante. Abundante aqui é plena, definitiva, completa. É a vida que recebemos de Jesus. Então, desenvolver salvação é desenvolver esta vida que nós recebemos. A vida cristã, a vida que Jesus nos deu. Também, todo salvo é morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos consola.